Fala galera, vamos lá então para essa aula de República Populista. Estamos chegando no fim da República Populista, né? Então a gente vai ter aí o penúltimo presidente dessa fase da história do Brasil, o mais caricato de todos, né? Eu arrisco dizer, Jânio Quadros. Tá aí, né? Esse carinha do bigodão, é esse carinha. O Jânio Quadros é uma figura, né? O Jânio Quadros, ele é o espírito Rue BR, né, do Brasil. Porque ele vai ter um governo muito louco, tá? E a gente vai ver tudo sobre ele aqui e agora, né? Ele que vai governar por incríveis 6, 7 meses, tá? Ele vai ficar aí no cargo de 1961 a 1961, tá bom, galera? O que é que vai acontecer? O Jânio Quadros, para a gente entender, né, que figura é essa? O Jânio Quadros ele teve uma carreira explosiva, assim, né? Então, ele foi prefeito, né? Depois governador, e aí já foi para presidente. Então, ele teve uma carreira muito promissora, muito explosiva dentro da política, tá? Ele que era um cara assim contra partidos, né? Um cara contra tudo que tá aí, contra a corrupção, né? Ele queria moralizar o Brasil, varrer a corrupção, né? E quando eu falo varrer, tem um significado simbólico, tá? Essa palavra para o Jânio Quadros. Enfim, ele que era um cara que ele tentava romper com tudo, né? Tanto que ele era do Partido Trabalhista Nacional, PTN, né? E aí a UDN, vendo esse cara, né? Essa ascensão desse cara que tinha muito respaldo popular, decidiu apoiar, né? O Jânio Quadros, beleza? Mesmo o Jânio Quadros, por exemplo, apoiando o vice da oposição, que era, né, o João Goulart do PTB, né? Mas mesmo assim, a UDN viu uma oportunidade de chegar ao poder com o Jânio Quadros e por isso começou a apoiar nessa candidatura do PTN. Ele que vai vencer as eleições do Henrique Teixeira Lott, tá? Que era um candidato do PSD, e vai vencer com uma larga margem de vantagem, né? Então a gente vai ter aí uma vitória fulminante do Jânio Quadros, que venceu muito por conta da campanha de combate à corrupção. Tá? Ele que tinha o famoso jingle da vassourinha, né? Então, varre, varre a bandalheira, o povo está cansado de sofrer dessa maneira, né? É o que diria o Jânio Quadros aí, né? Inclusive, ele realmente tinha uma vassourinha, né? Que ele brincava que ele ia varrer a corrupção para fora do Brasil, tá? E é por isso que ele venceu, tá? Ele que vai ter um super discurso moralista. Quando ele assume, ele vai ter uma política moralista, fazendo coisas, né, que não agradaram, tá, a maioria da população, como por exemplo proibir o uso de biquínis, uma pauta super conservadora, né? As mulheres não devem mostrar né, os seus corpos, então aí proibindo o uso de biquínis, que não vai ser nada popular, principalmente por parte das mulheres, tá? A proibição das rinhas de galo, que era um esporte, né, um pseudo-esporte, digamos assim, né, uma competição, né, muito famosa no Brasil, uma competição que a galera amava ver rinha de galo, então ele vai proibir também. Proíbe os jogos de azar, proíbe apostas no Jockey Club, né, a galera aí do Jockey Club ficou pé da vida com ele. Então, assim, ó, sempre tentando tirar o que tivesse de não moral, né, não moralizante aí do Brasil. Tirar coisas que pudessem ser condutas não morais, tá? Então, uma política bem moralista. O vice dele a gente já falou, né, o João Goulart, né, do PTB, e é importante a gente saber, né, que o vice é o João Goulart, porque depois o Jânio Quadros ele vai começar a perder apoio, tá? A esquerda não gostava dele por conta de todas as pautas moralistas, né, e anti-progressistas que ele tinha, e também a direita vai começar a não gostar mais dele. Por quê? Porque a UDN, a direita mais conservadora brasileira, ela vai apostar no Jânio Quadros achando que conseguiria chegar ao poder. Só que aí quando o Jânio Quadros ele chega, né, ele começa a fazer as suas políticas, né, econômicas, as suas políticas externas, a UDN percebe que talvez não tenha sido uma boa ideia. Por que que tu está dizendo isso, Bruno? Porque o Jânio Quadros, ele vai, em vez de fazer o que o UDN queria, que era super apoiar os Estados Unidos sem pensar duas vezes, né, o Jânio Quadros ele vai procurar fazer uma política externa independente, o que vai trazer algumas contradições. Vai ser um momento mais contraditório do Jânio Quadros, que era um cara que se declarava de direita, contra comunista, contra socialista, mas ele vai tentar se aproximar dos países socialistas.
tá? Ele vai tentar parar de, só seguir Estados Unidos, não. Calma, eu quero fazer uma política independente, aqui, quase que como o movimento dos não alinhados que estava muito, né, em ascensão, que a gente viu lá na aula de lutas de libertação Ásia e África. Então a gente vai ter esse rompimento do alinhamento imediatista. Ele vai primeiro analisar, vamos aqui fazer um jogo, né, de mão dupla, né? Vamos parar de só seguir com um lado, vamos tentar seguir com os dois para tentar obter vantagens disso, né? E aí, nessa questão, o Brasil vai voltar a ter relações com China, Estados Unidos, Estados Unidos já tinha faz tempo, né? Com China, com União Soviética, com Cuba, tá? Países que os Estados Unidos odiava, países que a UDN odiava, tá? E é por isso que, então, a UDN, esse partido, né, de direita, bem conservador, vai começar a deixar de apoiar o Jânio Quadros, tá? A Escola Superior de Guerra, baseada na doutrina de segurança nacional, vai começar a fazer muitas pressões, né, no Jânio Quadros, que vai se acabar, né, principalmente com a ala da direita aqui no Brasil, quando ele condecora Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, né, a ordem máxima aí de condecoração que tinha no Brasil naquela época. E aí a gente vai ter, né, um rebuliço, né, a galera achando que ele era comunista, a galera achando que ele queria trazer o socialismo para o Brasil, né, e aí a gente vai ter a doutrina de segurança nacional, né, a Escola Superior de Guerra, começando a fazer uma pressão muito forte no Jânio Quadros, a UDN fazendo pressão no Jânio Quadros, a esquerda não apoiava ele, o PTB, o PSD não apoiavam o Jânio Quadros, ele não tinha apoio de ninguém. As pressões internacionais muito fortes e aí ele acaba renunciando em agosto de 1961. Lembrando que ele assumiu em janeiro, então para vocês verem aí que não durou muito tempo o governo do Jânio Quadros, né? Ele renuncia pensando que o povo ia assim, né, um pouco mover, pô, Jânio Quadros, né? Ele tem toda a uma ali de Getúlio Vargas, mas no fim das contas o povo não tava nem aí pro Jânio Quadros, né? O povo curtia o discurso dele anticorrupção, mas também não, ele não tinha uma base muito forte, né, de apoio, de mover massas, né? Então a gente vai ter aí o Jânio Quadros acabando que caindo no esquecimento, tá? E aí ele na sua carta, né, de renúncia, de abdicação, ele alega, né, que ele estava renunciando por conta das forças terríveis, né? E muita gente aí vai dizer que ele coloca que são forças ocultas, né? E a gente vai ver mais um pouquinho disso depois, tá? Mas enfim, aqui eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Primeiramente, né? Esses documentos aqui, nem sei se eu posso falar de documentos, né? Os famosos bilhetinhos de Jânio Quadros, né? Ele chamava de papeletas, né? Mas enfim, era coisas assim que iam de coisas importantes, né? Tipo, conversa aí, uma conversa com o ministro da Economia, né? Daí ele fala lá, ministro da Economia, vamos alterar aquela taxa, não sei o quê. E ia de coisa, né, disso, coisas importantes, a coisas bem esquisitas, como por exemplo, ele falando sobre comprar tigres para o zoológico de não sei aonde, né? E aí comprar onça, daí falando, eu já tenho muitos amigos da onça, não quero que compre. Então, um cara assim muito olhoco, né? Se preocupava com coisas muito grandes e ao mesmo tempo ele ficava se preocupando com coisinhas pequenas nada a ver. Como, por exemplo, essa que eu trago para vocês, né? Que ele manda para o Conselho Nacional de Desportos, olha só. Preocupa-me a retirada, contratação de futebolistas brasileiros por clubes estrangeiros. Desejam agora importar também o Pelé. Cumpre evitar tal processo de enfraquecimento da seleção campeã do mundo. Né? A exportação de nossos atletas não nos interessa. Aguardo providências. Ou seja, ele cobrando, né, a galera da Comissão Brasileira de Futebol, né, para não vender, né, os jogadores brasileiros. Olha só que doideira, né? Um presidente da República se preocupando com outros assuntos que não os do executivo do país, tá? Aqui o Jânio Quadros com seu sorrisão e com sua melhor amiga, né, que levou ele para a presidência, a vassoura, né? Foi essa a vassoura que com o discurso, né, varre, varre, vassourinha, né, varre, varre, bandeireira, o povo está cansado de sofrer dessa maneira, ele se elege. Tá? E aqui eu trago para vocês, né, para entender um pouco mais de quem foi o Jânio Quadros, nada melhor do que ouvir ele falando, não é mesmo? Então vamos ver aqui que ele achava, né, de toda essa situação política, em uma entrevista que ele dá mais tarde, tá? Meteu essa. Marília Gabriela, cara. Tá? Documento histórico.
Terríveis. Visionários. Então, pra vocês verem, né? Eu acho maravilhosa, né? Essa fala do Jânio Quadros, né? Que ele tenta afirmar que a renúncia dele era necessária, ele não tinha o que fazer. E realmente ele não tinha apoio de ninguém. As pressões internacionais, como ele falou, realmente existiram, né? E culminaram depois, né, com a ditadura militar, com o golpe de 64, que ele já estava antecipando naquela época, né? Ele já estava vendo que tinha o respaldo estadunidense para que aqui no Brasil a UDN desse um golpe, para que aqui o exército desse um golpe. Então aí o Jânio Quadros não estava, né, de qualquer maneira maluco. Talvez ele tenha exagerado um pouco, tá? Mas, enfim. Para terminar, quero mostrar aqui para vocês. Opa, isso aqui é coisa da próxima aula. Mostrar aqui para vocês que quando o Jânio Quadros ele renuncia, né, e sai em todos os jornais, renunciou o presidente Jânio Quadros. E aí pegaram a foto mais esquisita que eles acharam. Ele aqui, o Jânio Quadros, né? Enfim, quando ele faz isso, né, quando ele renuncia, o vice-presidente, o João Goulart do PTB, ele tá lá na China, a mando do Jânio Quadros, né, numa missão diplomática, que o Jânio Quadros queria se aproximar da China. E aí, como o Jango estava na China, quem vai assumir vai ser o presidente da Câmara dos Deputados, Ranier Mazzilli, tá? Que vai ficar aí na presidência por 13 dias. Esse aqui é o carinha que a gente está falando, tá? O Ranier Mazzilli, até que o Jango voltasse da China de sua missão diplomática. Beleza? Para tu entender melhor o que foi o governo Jango, vai para a próxima aula, te espero lá. Beijão, valeu!